Tudo o que sabemos sobre os poderosos leões Mapogo alguma vez já teve seu início. Esses leões nem sempre foram fortes. Assim como outros leões, em algum momento de sua vida, eles precisaram de um rebanho, de proteção de um pai e do calor de mãe. Felizmente, o rebanho onde nasceram era uma das maiores de Sabi-Sand e uma das mais famosas da África. Esse rebanho era chamado de Esparta. Esse rebanho teve sua origem em Sabi-Sand, reserva localizada perto do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Também conhecido como rebanho Ironfield, esse rebanho teve muito sucesso. Era integrado por leoas que se caracterizavam por serem especialistas em caçadas e tinham uma ligação muito forte entre elas. O rebanho normalmente gerava filhotes que no futuro se tornariam reis prósperos e que desde a infância eram educados para que não temessem a vida na savana africana. E por isso o seu nome Esparta, porque daí saíam grandes guerreiros para a luta. O rebanho Esparta era composto por 7 leoas. No ano de 1998, a vida do rebanho tomaria um rumo inesperado. Uma coalizão de machos conhecida como East Street desafiou os reis, membros do bando, conhecidos como dois velhos machos Manialete. Esses machos não queriam arriscar ter uma luta contra os East Street, que à primeira vista pareciam mais fortes. Então os machos foram embora, e os East Street pegaram a liderança do rebanho e se tornaram os novos reis. As leoas se adaptaram aos novos reis, e durante os anos 2000 e 2002 nasceram várias ninhadas. No total foram 20 filhotes que nasceram nessa época. Mas desses 20, apenas 8 sobreviveram à Grande Seca. 8 filhotes, dos quais 3 eram fêmeas e 5 machos. No ano de 2004, os leões Sky e Tyson, mais conhecidos como a coalizão Split Rock, queria dominar o rebanho Esparta e estava ameaçando os machos East Street. Um dos machos East Street não parecia muito bem para poder começar uma luta, assim que decidiram trazer um reforço para ajudar a cuidar dos filhotes e das fêmeas do rebanho. Esse reforço se juntou à coalizão e conseguiram manter afastados os Split Rock. O nome desse leão era Maculo. O jovem Maculo era agora um dos protetores do rebanho Esparta, que felizmente nunca foi totalmente dominado por Scar e Tyson. No final do ano de 2004, os machos East Street morreram devido a feridas infeccionadas. Foi a vez de Maculo cuidar dos filhotes e do rebanho que o acolheu. Ele os protegeu por um tempo da coalizão Split Rock, mas no início do ano de 2006, ele teve que sair fora com seus 5 irmãos, que seriam conhecidos como os Mapogo. Os 6 irmãos conseguiram ter muito sucesso, mas uma briga entre Maculo e Mr. T acabou dividindo a coalizão. Com a saída dos 6 irmãos Mapogo, o rebanho Esparta seguiu o caminho e foi conquistado pelos machos Rollercoaster, que eram os dominantes do Mala Mala. Durante o mês de maio, nasceriam 10 filhotes no rebanho, dos quais 9 sobreviveram. O rebanho estava começando a crescer novamente, graças a Rollercoaster. Mas infelizmente, naquele mesmo ano, no mês de junho, um macho Rollercoaster morreu por um ataque de crocodilo enquanto dormia. Sobrou para o último macho defender e cuidar do rebanho sozinho. Em dezembro de 2007, os 9 machos, os sobreviventes, tinham idades entre 5 e 7 meses. O macho Rollercoaster fazia um bom trabalho protegendo o rebanho, e as rainhas forneciam segurança na hora de conseguir comida. Elas eram boas caçadoras, então o bando manteve-se relativamente estável durante todo o ano de 2008. O velho macho Rollercoaster não só tinha um rebanho Esparta para comandar, mas também o rebanho Styx. Então, dividia seu tempo entre esses 2 rebanhos. Os 9 filhotes do rebanho Esparta cresceram e ficaram mais fortes com o passar dos meses. Eram 5 machos e 4 fêmeas, e já tinham 1 ano e meio de idade, aproximadamente. Em janeiro de 2009, um macho conhecido como Solo, proveniente do rebanho de Salala, se aproximou do rebanho Esparta, mas não parecia ameaçador, apenas queria se juntar para formar uma coalizão com o velho Rollercoaster. Esse jovem macho tinha 3 anos e meio, aproximadamente, e podia ser de grande contribuição para o cuidado do rebanho. Demorou vários meses, mas finalmente foi aceito pelo velho macho dominante. Também as leoas do orgulho Esparta e até os 9 filhotes pareciam estar felizes com a chegada desse jovem macho. Mas os múltiplos eventos interromperam a vida pacífica do rebanho Esparta. A luta constante com uma coalizão recém-formada, chamada de Maginglanes, fez o último macho Rollercoaster morrer, em janeiro de 2010. Desde então só restava a proteção do macho Solo e uma companheira jovem chamada Cleo.
mas não durariam muito na frente dos fortes machos Majingilanes, que no final de 2010 já eram os novos reis do bando. Solo e Cleo tinham sido despachados. Um acontecimento muito forte aconteceria no ano de 2013, onde a rainha Esparta, uma leoa que era irmã dos Mapogo, morreu devido à velhice. Com a morte da rainha, chegaria pouco a pouco a queda do rebanho Esparta. Depois de sua morte, os membros adultos do rebanho eram apenas 3, 2 irmãs e uma prima. Uma das irmãs tornou-se a nova rainha, estava criando filhotes naquele momento, e todas elas eram mães de primeira viagem. Com a proteção contínua da coalizão Majingilane, as 3 fêmeas tiveram sucesso na criação dos filhotes, terminando com 4 deles sobrevivendo até o início de 2015. Todos eles agora tinham uma idade no que podiam agregar algum valor na caçada, mas com o passar do tempo, os machos Majingilanes pouco a pouco estavam se afastando do rebanho Esparta. Não o descuidavam em sua totalidade, mas estavam mais interessados nos rebanhos do centro. Somado a isso, novas coalizões estavam à espreita. Era a época de ouro das coalizões de Sabsand. Esses intrusos eram a coalizão Birmingham, que era composta por 5 machos, os poderosos Matimba, compostos por 6 machos, e a coalizão Selate, por 4 machos. Finalmente lá estavam os 2 machos da coalizão Styx. Os rugidos desses leões se escutavam cada vez mais perto de onde vivia o rebanho Esparta. Então os filhotes, que agora eram jovens, tiveram que deixar o rebanho, evitando uma possível matança por causa das coalizões acima mencionadas. Isso fez com que suas mães fossem deixadas sozinhas e perdessem força e peso ao caçar em grupo. Por causa disso, uma das leoas adultas morreu pelos ferimentos produto da caçada. O rebanho Esparta começava seu 2020 com apenas 2 membros, a rainha leoa e sua filha. Sua última tentativa foi juntar-se aos machos Avoca, mas não tiveram sucesso. Finalmente, a última rainha Esparta morreu em janeiro de 2021. Agora só restava um membro, a princesa, que pôde suportar mais de 3 meses. Mas em abril, ela morreria, a última leoa Esparta. Com isso, se fechava uma era lendária, um rebanho que deu muito à África, especialmente a Sabsand, contribuindo com o ciclo de vida. Nos deram uma das histórias mais famosas de todos os tempos. Esparta nunca será esquecida.